A tese aqui defendida propõe que Deus, em sua essência eterna e imutável, existe fora do tempo e, portanto, experimenta todas as coisas de forma simultânea e sem necessidade de observar, prever ou antecipar eventos futuros. Esse conceito contradiz diretamente a premissa arminiana de que Deus olha para o futuro e prevê quem irá crer, e com base nisso concede sua graça. Para compreender essa tese, é essencial estabelecer o contraste entre experiência humana do tempo e a eternidade divina. Os seres humanos, limitados pela temporalidade, vivenciam a realidade de modo linear. O tempo é dividido em passado, presente e futuro, e só podemos conhecer e agir no momento presente, enquanto o passado é fixo e o futuro é incerto. Essa sucessão linear faz com que enxergamos a vida como uma sequência de momentos, começo, meio e fim. Em nossa perspectiva temporal, dependemos da passagem do tempo para adquirir conhecimento e tomar decisões. Deus, contudo, não está sujeito a essa experiência do tempo linear. A sucessão, antes e depois, só existe nas coisas sujeitas ao movimento. E o movimento gera o tempo, fazendo do tempo uma medida desse movimento. Deus, porém, é imutável e não experimenta essa sucessão temporal. Em vez disso, sua existência é todo simultâneo. O que significa que Deus experimenta a totalidade da realidade em um agora eterno, onde todos os eventos passado, presente e futuro estão sempre presentes diante dele. Ele vê tudo de uma só vez. A própria ideia de que Deus olha para o futuro é um erro conceitual grave, pois implica que Deus estaria sujeito a um tipo de limitação temporal, como se ele tivesse que observar eventos futuros para conhecer as ações humanas. No entanto, para Deus, a noção de futuro ela simplesmente não existe, pois ele já conhece todas as coisas de maneira completa e simultânea. Dizer que Deus olha para o futuro insere um equívoco fundamental ao atribuir a ele uma característica limitada pela temporalidade humana. Se Deus é atemporal e imutável, ele não olha para nada que esteja por vir, pois toda a criação, desde o princípio até o fim dos tempos, está eternamente diante dele. Essa simultaneidade implica que Deus não precisa olhar para o futuro para conhecer as ações humanas. Ele não depende de observar para prever o que acontecerá, para conhecer o futuro. Ele simplesmente conhece, pois tudo está presente diante dele. Esse entendimento refuta a concepção arminiana de presciência divina. No arminianismo, acredita-se que Deus, ao olhar para o futuro, vê quem aceitará ou rejeitará a graça, e com base nesse conhecimento, concede sua graça, o que chamam de graça preveniente. Essa graça, portanto, é condicionada pela resposta futura do ser humano e coloca a decisão humana no centro do processo da salvação, determinando quem será salvo. Porém, essa ideia é incompatível com a compreensão da eternidade de Deus. Se Deus existe fora do tempo e conhece todas as coisas simultaneamente, ele não precisa prever ou esperar a resposta humana. A graça divina, portanto, não pode depender de uma decisão futura do homem, pois para Deus não há um futuro a ser aguardado ou conhecido. Toda a realidade já está plena e eternamente presente diante dele, implicando que sua decisão de conceder a graça não é baseado na previsão das ações humanas, mas sim em sua vontade soberana. Além disso, a ideia de que Deus observa o futuro para decidir quem será salvo impõe limites ao seu conhecimento e reduz sua soberania. Se Deus precisasse esperar ver o que os humanos farão, ele estaria de algum modo sujeito ao tempo e ao movimento, o que contradiz sua imutabilidade. Ele seria afetado pela sucessão de eventos. Precisaria reagir a escolhas futuras.
Isso desvirtua o entendimento de que Deus é ato puro, sem potencial para mudança, pois sua perfeição exclui qualquer tipo de dependência. Ele não está sujeito à limitação temporal. As Escrituras confirmam a imutabilidade de Deus em várias passagens. Por exemplo, em Malaquias 3,6, Deus declara: Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Esse versículo sublinha a essência e o caráter de Deus, e que são constantes e imutáveis. De igual forma, Tiago 1,17 afirma que nele não há mudança, nem sombra de variação. A natureza imutável de Deus é central para a sua perfeição, pois um ser perfeito não poderia se tornar mais ou menos perfeito. Os arminianos, então, contra-argumentam que as Escrituras relatam episódios em que Deus parece se arrepender de certas ações, como no caso do arrependimento de ter criado a humanidade, Gênesis 6,6, ou do arrependimento ao escolher Saul como rei, Samuel 15,11. No entanto, é fundamental entender que essas passagens usam uma linguagem antropomórfica, que atribui a Deus emoções e ações em termos humanos, para que possamos compreender suas interações. A linguagem antropomórfica é uma maneira de descrever as ações e reações de Deus, usando as expressões que são familiares à experiência humana, mas que não implicam uma limitação literal de Deus. Quando a Escritura diz que Deus se arrependeu, não está sugerindo que ele tenha mudado seu plano ou que tenha sido pego de surpresa. Em vez disso, esse arrependimento é uma expressão figurativa que reflete o desagrado de Deus diante das ações humanas. Assim como descrevemos Deus esticando sua mão ou ouvindo nossas orações, o arrependimento de Deus é uma forma de linguagem que nos permite entender seu desagrado e julgamento sem implicar uma mudança em sua essência. A ideia de arrependimento literal de Deus violaria o princípio fundamental da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Pelo princípio da identidade, Deus, sendo perfeito e imutável, deve manter-se sempre de acordo com sua própria natureza. O ser perfeito e onisciente não poderia ser surpreendido por eventos que ele não conhecia, pois isso violaria sua própria identidade como Deus. O princípio da não contradição também se aplica aqui. Deus não pode ser e, ao mesmo tempo, onisciente e ignorante do futuro. A ideia de que ele seria pego de surpresa e mudaria de ideia ao se arrepender implica contradição, pois Deus não poderia ser imutável e simultaneamente suscetível à mudança. Dizer que Deus se arrependeu transmite o impacto do pecado humano e o desagrado de Deus em termos que podemos entender, mas não significa que ele seja afetado ou que haja movimento na sua natureza. Deus, sendo atemporal, conhece todas as ações humanas de maneira simultânea. O arrependimento divino, portanto, é uma expressão figurativa que ajuda o entendimento humano, mas não implica uma limitação do conhecimento ou da imutabilidade de Deus. Portanto, a compreensão de Deus como atemporal e simultâneo não só refuta a ideia de uma graça condicionada à presciência das decisões humanas, mas também reafirma sua soberania absoluta. Deus conhece todas as coisas de forma simultânea, não por observar o futuro, mas porque a realidade inteira está presente diante do seu olhar eterno e imutável. Ele é a causa primária de tudo, e sua graça é concedida soberanamente, não como uma resposta a um ato humano futuro, mas como um ato livre e incondicionado da sua vontade. Em resumo, a visão de Deus como eternamente simultâneo desafia diretamente a teologia arminiana, que pressupõe uma visão limitada e temporal do conhecimento divino. Deus, em sua essência eterna, transcende o tempo e o movimento, estando acima da sucessão de movimentos que caracteriza a experiência humana. Assim, não há necessidade de supor que Deus olha para o futuro para ver quem crerá. Ao contrário, ele já conhece todas as coisas, de forma completa e simultânea. E sua graça
é uma expressão de sua soberania e bondade, não uma reação ao futuro humano. Dessa forma, essa tese defende que a compreensão de Deus como eternamente simultâneo elimina a necessidade de uma presciência baseada em observações e reafirma sua soberania total sobre a salvação.